Essa é a Laís. Essa sou eu. Uma leitura legal. Não parece legal. Começou já com um verso em alguma outra língua que talvez seja latim. Ó, por aqui tá frio, dá pra ver pelo cachecol da Laís. O cachecol dela é mesmo em casa e nós temos um doguinho querendo ler com a gente. Ô, meu neném. Ele vai lamber o microfone já. Já. Bebê, a gente vai ler. A gente tá fazendo um negócio sério aqui. Bora, Colinho. Ah, a gente falou latim e o Colin veio. Ah, é que ele entendeu que era latido. Ou porque ele sabe latim. Ele é um demônio, ele pode saber latim. Eu não vou forçar a barra. Então, ó, gente, já pulei um parágrafo porque eu não sei ler. Aí. Não, parágrafo, é só uma citação aqui. Ó, tem um negocinho 2, mas aí. Ah, eu acho que é a tradução dele aqui. Meus companheiros me asseguravam que, visitando o túmulo de de minha amiga, conseguiria, em parte, alívio para as minhas tristezas. Era só isso, por que não colocar em português? Porque ele escreveu em inglês, inclusive. Por que não colocar em inglês? Por que não traduzir, né? Em inglês a gente ia entender. Então tá, vamos seguir. Primeiro conto se chama Berenice. A desgraça é variada. O infortúnio da terra é multiforme, arqueando-se sobre o vasto horizonte como o arco-íris. Suas cores são como a deste, variadas, distintas e, contudo, intimamente misturadas. Ele precisa repetir a palavra variadas várias vezes? Gente, desculpa, mas eu faço comentários durante a leitura. Arqueando-se sobre o vasto horizonte como o arco-íris. Como de um exemplo de beleza. Derivei eu de uma imagem de desencanto? Como que isso quer dizer? Ele está devaneando sobre se ele fez isso ou não. O arco-íris, será que isso é um devaneio da minha parte? Da aliança de paz, uma semelhança de tristeza? É que, assim como na ética, o mal é uma consequência do bem. Da mesma forma, na realidade, da alegria nasce a tristeza. Discordo. Ou a lembrança da felicidade passada é a angústia de hoje, ou as amarguras que existem agora têm sua origem nas alegrias que podiam ter existido. Meu nome de batismo é Egeu. O de minha família não revelarei. Contudo, não há torres no país mais vetustas do que as salas cinzentas e melancólicas do solar de meus avós. Nossa estirpe tem sido chamada de uma raça de visionários. Em muitos pormenores notáveis, no caráter de mansão familiar, nas pinturas do salão principal, nas tapeçarias dos dormitórios, nas cinzeladuras de algumas colunas da sala de armas, porém, mais especialmente na galeria de quadros antigos, no estilo da biblioteca e, por fim, na natureza muito peculiar dos livros que ela continha. Há mais que suficiente prova a justificar aquela denominação. As recordações de meus primeiros anos estão intimamente ligadas àquela sala e aos seus volumes, dos quais nada mais direi. Ali morreu minha mãe, ali nasci. Mas então quer dizer que ela morreu no parto? É o que parece. Uhum. Mas é ocioso dizer que não havia vivido antes, que a alma não tem existência prévia. Vós negais isso. Não discutamos o assunto. Convencido eu mesmo, não procuro convencer os demais. Sinto, porém, uma lembrança de formas aéreas, de olhos espirituais e expressivos, de sons musicais, embora tristes. Uma lembrança que não consigo anular. Uma reminiscência semelhante a uma sombra, vaga, variável, indefinida, inconstante. E como uma sombra, também a impossibilidade de livrar-me dela enquanto a luz de minha razão existir. Foi naquele quarto que nasci. Emergindo assim da longa noite, daquilo que parecia, mas não era o nada, para logo cair nas verdadeiras regiões da Terra das Fadas, num palácio fantástico, nos estranhos domínios do pensamento monástico e da erudição. Não é de admirar que tenha lançado em torno de mim um olhar ardente e espantado, que tenha consumido minha infância nos livros e dissipado minha juventude em devaneios. Mas é estranho que, ao perpassar dos anos, e quando o apogeu da maturidade me encontrou, ainda na mansão de meus pais, uma maravilhosa inércia tenha tombado sobre as fontes da minha vida.
maravilhosa a total imersão que se operou na natureza de meus pensamentos mais comuns. As realidades do mundo me afetavam como visões, e somente como visões, enquanto que as loucas ideias da terra dos sonhos tornavam-se, por sua vez, não o estofo de minha existência cotidiana, mas, na realidade, a minha absoluta e única existência. Aí tem uma pausa aqui, uma quebra de texto. Berenice e eu éramos primos e crescemos juntos, no solar paterno. Mas crescemos diferentemente. Eu, de má saúde e mergulhado na minha melancolia, ela, ágil, graciosa e exuberante de energia. Para ela, os passeios pelas encostas da colina. Para mim, os estudos do claustro. Eu encerrado dentro de meu próprio coração e dedicado de corpo e alma à mais intensa e penosa meditação. Ela divagando descuidosa pela vida, sem pensar em sombras em seu caminho, ou no voo silente das horas de asas lutuosas. Nossa, que frase estranha, né? Ela divagando descuidosa pela vida, sem pensar em sombras em seu caminho, ou no voo silente das horas de asas lutuosas. É muito mais poético do que... É muito mais uma ideia poética do que realmente tendo algum sentido, né? Não, dá pra ver que ele é explícito. bem poético, né? Esse Edgar Allan Poe. Berenice, quando lhe invoco o nome, Berenice, das ruínas sombrias da memória repontam milhares de tumultuosas recordações. Ah, bem viva tenho agora a sua imagem diante de mim, como nos velhos dias de sua jovialidade e alegria. Oh, deslumbrante, porém fantástica beleza. Deslumbrante não é... Ele tá contrapondo aqui? Ele usou mas? Porém, mas... Deslumbrante, porém fantástica beleza. Como se deslumbrante não fosse bom. Pessoal de português aí, fala aí com a gente. Se tiver como interpretar melhor isso. Porque não faz sentido, não é contrapor? Ou quando fala porém? Boa noite, Jonas. Olá. Seria o porém. Deslumbrante, porém fantástica beleza. Só quer dizer que deslumbrante não é. Não é fantástico. Não é fantástico. Oh, sílfide, entre os arbustos de Arém. Que é isso? Oh, náiade à beira de suas fontes. E depois de tudo é mistério e horror. Uma história que não deveria ser contada. Uma doença, uma fatal doença, soprou como um simum sobre o seu corpo. E, precisamente quando a contemplava, o espírito da metamorfose arrojou-se sobre ela, invadindo-lhe a mente, os hábitos e o caráter, e, da maneira mais sutil e terrível, perturbando-lhe a própria personalidade. Ai, o destruidor veio e se foi. E a vítima, onde ela está? Não a conhecia, ou não mais a conhecia como Berenice. Entre a numerosa série dos males acarretados por aquela fatal e primeira doença, que realizou tão horrível revolução no ser moral e físico de minha prima, pode-se mencionar como o mais aflitivo e o mais obstinado uma espécie de epilepsia, que não poucas vezes terminava em catalepsia, muito semelhante à morte efetiva e da qual despertava ela, quase sempre de uma maneira assustadoramente subitânea. Subitânea. É de súbito, né? Deve ser. Gente, ele inventa palavra aqui? Deixa eu ver, isso aqui existe? Deve existir, né? Subitânea. Repentino, súbito. Escreve súbito. Não, eles não gostam. Subitânea. Talvez pra dar sei lá, alguma... Um ar de mais do que súbito. Subcutâneo. Poético. Meu Deus do céu. Entre mentes, minha própria doença aumentava, pois me fora dito que para ela não havia remédio, e assumiu afinal um caráter de monomania, de forma nova e extraordinária, que, de hora em hora, de minuto em minuto, crescia em vigor e por fim veio a adquirir
sobre mim a mais incompreensível ascendência. Essa monomania, se assim posso chamá-la, sim, você já chamou, consistia numa irritabilidade mórbida daquelas faculdades do espírito que a ciência metafísica denomina faculdades da atenção. Ela tinha TDAH. Antes de chamar TDAH. É mais que provável não me entenderem, mas temo deveras que me seja totalmente impossível transmitir à mente do comum dos leitores uma ideia adequada daquela nervosa intensidade da atenção com que, no meu caso, as faculdades meditativas, para evitar a linguagem técnica, se aplicavam e absorviam na contemplação dos mais vulgares objetos do mundo. Meditar infatigavelmente, longas horas, com a atenção cravada em alguma frase frívola, à margem de um livro ou no seu aspecto tipográfico, ficar absorto durante a melhor parte de um dia de verão, na contemplação de uma sombra extravagante, projetada obliquamente sobre a tapeçaria, ou sobre o soalho, perder uma noite inteira a observar a chama inquieta de uma lâmpada, ou as brasas de um fogão, sonhar dias inteiros com o perfume de uma flor, repetir monotonamente alguma palavra comum, até que o som, à força da repetição frequente, cesse de representar ao espírito a menor ideia. Perder toda a sensação de movimento ou de existência física, em virtude de uma absoluta quietação do corpo, prolongada e obstinadamente mantida. Tais eram as mais comuns e menos perniciosas aberrações, provocadas pelo estado de minhas faculdades mentais. Não de fato absolutamente sem exemplo, mas certamente desafiando qualquer espécie de análise ou explicação. Ele tá meio que falando que ele era um cara que gostava muito de estudar, é isso? E... Uhum. Ele descreveu uma pessoa... E aí, é um pouco a relação dos dois. Eu tô um pouco perdido também. Ele enrola demais, ele tenta fazer um negócio ficar tão poético que a gente não entende o que ele tá falando. Eu não tô entendendo nada. Aparentemente, ele tá mais descrevendo a relação dela com ele e dele com ele mesmo. E isso, então, eu entendi a relação dele de tipo, enquanto os outros gostariam de ficar, sei lá, na baladinha, ele quer ficar lá admirando uma sombra, pensando, lembrando não sei o quê. O perfume de uma flor. Uma coisa assim. Parado lá no carpete. E assim, tá, tudo bem, ele tá falando dele. Mas ele antes tava falando dela, e aí falando que ela era exuberante, blá blá blá. E aí, ele... todo mundo tá perdido. Que isso? Resumo. E aí ele tava falando sobre ela, que ela era, tipo, é maravilhosa e tal. E aí algo se abateu sobre ela, que era alguma coisa que era falta de atenção, alguma coisa assim, só que é de espírito. Eu não entendi qual é o rolê ali que ele falou sobre ela. Tá, ele vai voltar nisso. Provável. Ele fez uma pequena menção a ela, agora sobre como é ele, o que provavelmente ele vai usar isso para explicar, ou não, as funções, a trama seguinte. Mas ainda tá bem, assim, esquisito, é? Normal. Perdidona. Ser cult tem um custo. Olha só agora ele. Sejamos, porém, mais explícitos. Vamos lá, é isso que a gente quer. A excessiva, ávida e mórbida atenção... que ele fala que ela precisava de atenção, né? Assim, excitada por objetos de seu natural triviais, não deve ser confundida, a propósito, com aquela propensão à meditação, comum a toda a humanidade, e mais especialmente do agrado das pessoas de imaginação ardente. Nem era tão pouco como se poderia, a princípio, supor um estado extremo ou uma exageração de tal propensão, mas primária e essencialmente distinta e diferente dela. Me fala que vocês entenderam dessa frase. O que ele tá dizendo é que as pessoas têm um momento onde elas ficam meditando, e que isso é normal, mas que o caso dela é sobre ela, né? Explícito. Eu não sei. A excessiva, ávida e mórbida atenção da atenção dela. Ou seja,
Tem alguns momentos que ela fica vidrada, que nem quando o cachorro olha pro nada e começa a latir. Não sei se esse foi o melhor exemplo, não, mas Não, mas eu não é acho tipo que. isso. Porque ele fala que não deve ser confundida com aquela propensão à meditação. Do tipo, a atenção dela não é uma coisa comum, não deve ser confundida a algo que pessoas normalmente têm. Ela não é normal. É como se ela ficasse num torpor. Pode ser. Vamos ver se é isso que ele quer dizer. Naquele caso, o sonhador ou entusiasta, estando interessado por um objeto, geralmente não trivial, perde, sem o perceber, de vista esse objeto, através de uma imensidade de deduções e sugestões dele provindas, até que, chegando ao fim daquele sonho acordado, muitas vezes repleto de voluptuosidade, descobre estar o incitamento, causa primária de suas meditações, inteiramente esvanecido e esquecido. Dá a ideia que ela fica em transe de hora em hora, do tipo, é uma coisa mais frequente. Faz sentido. É como se ela desmaiasse, será? Tipo, mas não ela Ele falou sobre desmaiar. catalepsia. Epilepsia também. No meu caso, o ponto de partida era invariavelmente frívolo, embora assumisse, por intermédio de minha visão doentia, uma importância irreal e refratária. Poucas ou nenhuma reflexão eram feitas e essas poucas voltavam obstinadamente ao objetivo primitivo, como a um centro. As meditações nunca eram agradáveis e ao fim do devaneio, a causa primária, longe de estar fora de vista, atingira aquele interesse sobrenaturalmente exagerado, que era a característica principal da doença. Em uma palavra, as faculdades. Em uma palavra. Aí ele faz uma frase, né? Tá, tudo bem. Em uma palavra, as faculdades da mente mais particularmente exercitadas em mim eram, como já disse antes, as da atenção, ao passo que, no sonhador acordado, são as especulativas. Deixa eu grifar isso aqui, porque ele não fez nenhuma palavra. Foi o que ele disse. Em uma palavra, em uma frase inteira. Eu acho zoado isso aí. Naquela época, os meus livros, se não contribuíam eficazmente para irritar a moléstia, principalmente participavam largamente, como é fácil perceber-se, pela sua natureza imaginativa e inconsequente, das qualidades características da própria doença. É modo de dizer. Mas como assim, modo de dizer? Tipo, Resumindo, ele falou. é que ele já usou a palavra resumindo e não queria falar resumindo e resumiu. Não existe outra palavra pra falar resumindo? Não é uma palavra. Eu não entenderia se ele falasse resumindo, não É uma palavra. figura de linguagem. Não faz sentido nenhum. É só uma figura de linguagem. Ah! Me perdi, ó. Ele tava falando que os livros dele irritavam. Quando não irritavam. É isso? Eficazmente, para irritar a moléstia, participavam largamente, como é fácil perceber-se, pela sua natureza imaginativa e inconsequente, das qualidades características da própria doença. Bem me lembro, entre outros, do tratado do nobre italiano Coelius Secundus Curio, de amplitudine beati regni Dei, da grande obra do Santo Agostinho, A Cidade de Deus, do De Carne Christi, de Tertuliano, no qual a paradoxal sentença mortus est Dei filius, credible est quia in virtum est, et septu. Tá parecendo quando eu tava lendo o do Gerald. Que tinha as palavras na língua. Et septus resurrexit certum est quia impossibile est absorver. Agora começou em português. Absorveu meu tempo todo, durante semanas de laboriosa e infrutífera investigação. Isso tudo era o título de um texto? Eu acho que era. Eu acho que é o título do texto dele. E que provavelmente seria bem mais interessante se a gente tivesse a tradução. Não tem, Sim, não tem aqui.
Aquele lá tinha até o link, né, pra ir. Dessa forma, minha razão, perturbada no seu equilíbrio por coisas simplesmente triviais, assemelhava-se àquele penhasco marítimo de que fala Ptolomeu Hefestião, o qual resistia inabalável aos ataques da violência humana e ao furioso ataque das águas e dos ventos, mas tremia ao simples toque da flor chamada asfódilo. É bonito nome. Bonito nome. O que ele tava Eu falando que aí? escrevi. Ah, mas alguém falou alguma coisa. Isso é uma magia? É, De parece, Harry né? Potter. Aí começa a surgir alguma coisa assim. Ah, não, eu só tava lendo. É, me perdi. O asfódilo. Tá. E embora a um pensador desatento possa parecer, fora de dúvida, que a alteração produzida pela lastimável moléstia no estado moral de Berenice fornecesse motivos vários para o exercício daquela intensa e anormal meditação, cuja natureza tive dificuldade em explicar. Tal não se deu absolutamente. Você teve dificuldade para explicar mesmo, cara. Gente, sério, se eu tivesse lendo isso aqui sozinha, eu não Já ia... teria desistido. Eu já teria desistido. Isso aqui eu não entendo nada. Já é hora de resumo de novo? E aí, PG? Oi. Ah, já vamos fazer um resumo. O PG chegou. O que tá acontecendo? Ah, tá. Esse aqui é um resumo pra você saber o que você tá lendo, né? Ai, Bem, credo. em resumo, estamos lendo Edgar Allan Poe, excessivamente cult, Assim, a ponto ele de ter uma frase inteira em latim. poético. É poético demais, eu não consigo entender. Mas ele não. Ele não se. Ele é dito como livro poético, isso aqui? Porque quando é um livro de poesia, eu compreendo que eu não vou entender, sabe? Eu sei que eu vou olhar assim, não entendi, mas é bonito. O que aconteceu é que até o momento ele apresentou a Berenice como uma mulher que possui devaneios fora do comum do estado meditativo de uma pessoa culta. Se colocou ele como uma pessoa culta que não se entrega às frivolidades da vida. Ou seja, ele não gosta da baladinha. Então por isso que ele tá comparando ele com a Berenice, porque a Berenice, ela entrou um torpor mental e ele fala assim, mas eu sou pessoa culta que não faz isso, tá? É que ele é o contrário, né? Que ele está se explicando através dela, que está explicando ela através dele. Do tipo, eu sou uma pessoa normal, então... Meio cruel. Sou uma pessoa normal, então eu tenho meus devaneios. O dela não é bem assim, não. Entendi. É pra exaltar o como essa pessoa é diferente, que é onde a gente vai entrar. Onde em tese vai ser o terror. Ou morte. Eu acho que é morte, hein? Bem, depois ele nunca mais viu ela. Eu acho que seria mais aterrorizador se a gente entendesse o que tá sendo escrito. Mas tá sendo aterrorizador pra mim. Pera, é de terror? Então, em tese é. O nome do livro é Contos de terror, de mistério e de morte. Então, ó, é um deles. Ou é terror, ou é mistério, ou é morte. É mistério. Tanto que é só em latim. Mistério. Esse é mistério, então, provavelmente. Nos intervalos lúcidos de minha enfermidade... então, ele fala de minha enfermidade. E aí, ele não tá falando da enfermidade da Berenice? Da Berenice, Não, mas ele usa minha enfermidade. Será que ele é a Berenice? Meu amor, não viaja. Nos intervalos lúcidos de minha enfermidade, a desgraça que a feria me dava realmente pena. E me afetava profundamente o coração aquela ruína total de sua vida alegre e doce. Por isso, não deixava de refletir muitas vezes com amargura nas causas prodigiosas que tinham tão subitamente produzido modificação tão estranha. Mas essas reflexões não participavam da idiosincrasia de minha doença, tais como teriam ocorrido, em idênticas circunstâncias, à massa ordinária dos homens. Acho que é um momento a gente para explicar o que é uma idiosincrasia. Vou abrir aqui. Idiosincrasia é como se fosse temperamento especial de cada indivíduo, relativamente à influência que nele exerce o que é alheio. Talvez seria que nem
Mania, né? É tipo uma mania, só que, pelo jeito, Uma não é coisa uma mania. especial, tipo, um temperamento especial de cada coisa. Então, tipo, aquela característica da doença dele. As características da doença dele, ele repete de novo como se fosse doença. Então ele se acha doente. Não tenho argumentos mais contra isso. Fiel, fiel a seu próprio caráter, meu desarranjo mental preocupava-se com as menos importantes, porém mais chocantes mudanças operadas na constituição física de Berenice, na estranha e mais espantosa alteração de sua personalidade. Posso afirmar que nunca amara minha prima durante os dias mais brilhantes de sua incomparável beleza, na estranha anomalia de minha existência. Os sentimentos nunca me provinham do coração, e minhas paixões eram sempre do espírito. Através do crepúsculo matutino, entre as sombras estriadas da floresta, ao meio-dia, no silêncio de minha biblioteca, à noite, esvoaçara ela diante dos meus olhos, e eu a contemplara, não como a viva e respirante Berenice, mas como a Berenice de um sonho. Não como um ser da terra, um ser carnal, mas como a abstração de tal ser. Não como uma coisa para admirar, mas para ser analisada. Não como um objeto para amar, mas como o tema da mais abstrata, embora inconstante, especulação. E agora eu estremecia na sua presença e empalidecia ao vê-la aproximar-se. Contudo, lamentando amargamente sua deplorável decadência. Lembrei-me de que ela me havia amado muito antes, muito tempo. Ela me havia amado muito tempo. E num momento fatal, falei-lhe em casamento. E incesto. Que não é incesto? Não é incesto? Eu achava que era incesto qualquer coisa com família. Não, mas pra épocas mais antigas, aparentemente não. aqui não, eles iam casar. E... Alguém falou alguma coisa aí. Sim, aí ele tava falando ali, como descrever uma pessoa, apenas junte muitas palavras e texto em latim. Exatamente. Meu Deus do céu. Vamos fazer uma descrição acurada de alguém. Faça as pessoas não entenderem o que você tá falando. Aproximava-se, enfim, o período de nossas núpcias. Então eles casaram! Ou do casamento, porque as núpcias eram depois do casamento. Você estava se aproximando das núpcias porque se aproximava do casamento, já que uma vez ele falou disso com ela. Aproximava-se, enfim, o período de nossas núpcias, quando, numa tarde de inverno de um daqueles dias intempestivamente cálidos, sossegados e nevoentos, que são a alma do belo Alcione. Eu não vou ver aqui esse númerozinho, não. Sentei no mais recôndito do gabinete da biblioteca. Oi, você ia falar alguma coisa? Não deixe o sono... Tá bom, desculpa, Elcio. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que todo esse rolê aqui, eles estão sendo castigados por causa do incesto. Será? Não. Não tem cara de Edgar Allan Poe, segue. Então, julgava estar sozinho. Mas, erguendo a vista, divisei Berenice, em pé à minha frente. Foi a minha imaginação excitada, ou a nevoenta influência da atmosfera, ou o crepúsculo impreciso do aposento, ou as cinéreas roupagens que lhe caíam em torno do corpo. Que lhe deu aquele contorno indeciso e trêmulo? Ele tava perguntando se foi alguma dessas coisas, né? Não sei dizê-lo. Ela não disse uma palavra, e eu, por forma alguma, podia emitir uma só sílaba. Um gélido calafrio correu-me pelo corpo. Uma sensação de intolerável ansiedade me oprimia. Uma curiosidade devoradora invadiu-me a alma, e, recostando-me na cadeira, permaneci por algum tempo imóvel, sem respirar, com os olhos fixos no seu vulto. Ai, sua magreza era excessiva, e nenhum vestígio da criatura de outrora se vislumbrava numa linha sequer de suas formas. O meu olhar ardente pousou, afinal, em seu rosto.
A fronte era alta e muito pálida, e de uma placidez singular. O cabelo, outrora negro, de azevite, caía-lhe parcialmente sobre a testa, e sombreava as fontes encovadas com numerosos anéis, agora num amarelo vivo, em chocante discordância, pelo seu caráter fantástico, com a melancolia que lhe dominava o rosto. Ela virou a loira do banheiro? Os olhos, sem vida e sem brilho, pareciam estar desprovidos de pupilas. Desviei involuntariamente a vista daquele olhar vítreo para olhar-lhe os lábios delgados contraídos. Ele tá descrevendo ela, e em tese ela tá viva com uma aparência de morta. Ela deve estar parecendo um fantasmão, sabe? Ó, o Diggs falando. O terror é ela não se alimentar direito. E ela pintou o cabelo, né, também, porque agora ela virou loira. Entreabriram-se e, num sorriso bem significativo, os dentes da Berenice transformada se foram lentamente mostrando. Provera a Deus que eu nunca os tivesse visto, ou que, tendo-os visto, tivesse morrido. Então ela tava dentro do saco. Aí tem uma quebra no texto. A batida de uma porta me assustou, e, erguendo a vista, vi que minha prima havia saído do aposento. Mas do aposento desordenado do meu cérebro não havia saído. Ai de mim. E não queria sair o espectro branco de seus dentes lívidos. Nem uma mancha se via em sua superfície. Nem uma pinta no esmalte. Nem uma falha nas suas pontas. E aquele breve tempo de seu sorriso não houvesse gravado na minha memória. Via-os agora, mesmo mais distintamente do que vira antes. Que engraçado, né? Tipo, ai que susto, os dentes delas eram tão brancos, meu Deus! Que tava esquisito, não era só eles serem brancos. Ai, meu Deus. Os dentes estavam aqui e ali e por toda parte, visíveis, palpáveis diante de mim, compridos, estreitos e excessivamente brancos, com os pálidos lábios contraídos sobre eles, como no instante mesmo do seu primeiro e terrível crescimento. Então desencadeou-se a plena fúria de minha monomania. Dentista chora. Exatamente. E em vão lutei contra a sua estranha e irresistível influência. Nos múltiplos objetos do mundo exterior, só pensava naqueles dentes. Queria-os com frenético desejo. Todos os assuntos de todos os interesses diversos foram absorvidos por aquela exclusiva contemplação. Falei, ele ficou... uma coisa desejosa, mas macabra. Tipo, nossa, como é esquisito, gostei. Mostra mais. Quero mais dentes brancos. Bom. Tá, agora meu Deus, os dentes brancos. Mas eu quero mais. Agora tá parecendo o que é dito sobre Edgar Allan Poe. O que? Esse tipo de contraste. Entre desejo e morte, sim. Queria-os com frenético desejo. Todos os assuntos e todos os interesses diversos foram absorvidos por aquela exclusiva contemplação. Somente eles estavam presentes aos olhos de meu espírito. E eles, na sua única individualidade, se tornaram a essência de minha vida mental. Via-os sob todos os aspectos. Resolvia-os em todas as direções. Observava-lhes as características. Detinha-me em todas as suas peculiaridades. Meditava em sua conformação. Refletia na alteração de sua natureza. Sabe o que eu tava pensando? Isso aqui podia ser, sabe, discurso de formatura de dentista, né? De tipo, sabe, eles falando isso. Sim. Não viaja. Não parece, porque ele não fala nada de mal aqui dos dentes dela nessa página. Ele tá falando, tipo, só exaltando os dentes. Não, ele tem um fetiche pela prima. E agora pelos dentes, porque ele os viu de modo ainda mais esquisito. Estremecia ao atribuir-lhes em imaginação faculdades de sentimento
e de sensação. E mesmo quando desprovidos dos lábios, capacidade de expressão moral. Meu Deus, é como se o esse aí dente tá fosse viajado. sair e lá assim. Esse aí tá esquisito. Dizia-se com razão de Mademoiselle Salé, deve ser Salé, né, que fala, que tous ces pas étaniente des sentiments. Ok, agora ele foi pro francês. Ele saiu do latim e foi pro francês. Pelo menos deu uma língua morta. Eu não sei falar, cadê a Moira? Eu mandei pra ela viu estar ouvindo aí, ela vai falar pra mim como que lê. E de Posso Berenice tentar? que... Vai, pode tentar. Qualquer parte. Aqui, ó. Tous pas étant des sentiments. E de Berenice que... Tous ces dents étant des idées. Nossa, agora eu consegui ferrar. Peraí, tem um númerozinho aqui, talvez tenha a tradução. Vamos ver a tradução. Ó, todos os seus passos eram sentimentos. Todos os seus dentes eram ideias. Ideias. Nossa. Não, eu li o dentes aí, que ela fala dentes. Dentes. É francês de assim, eu dentes. Por isso que ia ser macabro. É um conto sobre dentes. Um cara que se apaixonou por um dente. É isso. Ok. Essa era a razão pela qual eu vos cobiçava tão loucamente. Sentia que somente a posse deles me poderia restituir a paz para sempre, fazendo-me voltar à razão. Ele vai desdentar ela. Quer ver? O cara. Não. Ele vai desdentar ela. Ele vai tirar os dentes dela e ele vai falar que foi culpa dela ainda. Vai culpar a vítima. Ele vai falar, ela me seduziu. Mas muito machista, isso não é novidade. E aí, por isso que ele tá contando a história, falando assim, nossa, olha o que aconteceu com a Berenice. Olha o que aconteceu. Agora o Dix tá com medo. Agora deu medo, né? Exatamente. Aí ele fala, sentia que somente a posse deles me poderia restituir a paz para sempre, fazendo-me voltar à razão. Que louco. E assim, maluco, né? E assim cerrou-se a noite em torno de mim. Vieram as trevas, demoraram-se, foram embora. E o dia raiou, mais uma vez. E os nevoeiros de uma segunda noite de novo se adensaram em torno de mim. E ainda, sentado, estava imóvel, naquele quarto solitário, ainda mergulhado em minha meditação. Ainda com o fantasma dos dentes mantendo sua terrível ascendência sobre mim. É o efeito contrário da fada dos dentes. Bem, mas vamos lá. Possível. Então eu vou voltar aqui nessa frase. E ainda sentado estava imóvel naquele quarto solitário, ainda mergulhado em minha meditação. Ainda com o fantasma dos dentes mantendo sua terrível ascendência sobre mim, a flutuar com a mais viva e hedionda nitidez, entre as luzes mutáveis e as sombras do aposento. Afinal, explodiu em meio de meus sonhos um grito de horror e de consternação, ao qual se seguiu, depois de uma pausa, o som de vozes aflitas, entremeadas de surdos lamentos de tristeza e pesar. Levantei-me e, escancarando uma das portas da biblioteca, vi, de pé na antecâmara, uma criada, toda em lágrimas, que me disse que Berenice havia morrido. Sofrera um ataque epilético pela manhã e agora, ao cair da noite, a cova estava pronta para receber seu morador e todos os preparativos do enterro terminados. Mas... Que jeito interessante de falar morreu. Tipo assim, como se ele passou o dia inteiro lá e ninguém foi avisar na hora que a moça morreu. Porque deu a entender, é porque ela sofreu um ataque de manhã e à noite já tava com a cova pronta. E ele tava à noite ali, não tava? Tipo, eles só foram passou um dia inteiro, ou sua esposa morreu aí. Não foi o dia inteiro, foi a noite inteira. Avisaram ele de manhã, não acordaram ele. Não, mas foi isso, ó. Ela sofreu um ataque pela manhã. E à noite que a cova tava aberta. De manhã ela morreu e ele foi só avisado à noite. Aí quebra de texto. Com o coração cheio de angústia, oprimido pelo temor, dirigi-me com repugnância para o quarto de dormir da defunta. Olha como ele fala da mulher. E será que não foi ele que matou e ele tá alucinando e ele acha que não foi e depois ele vai descobrir que foi ele? Vamos ver. Aí vai chegar lá, arrancou os dentes dela, tá? Vou parar de dar spoiler. Deve ser isso. Era um quarto vasto, muito escuro, e eu me chocava a cada passo com os preparativos do sepultamento.
Os cortinados do leito, disse-me um criado, estavam fechados sobre o ataúde. E naquele ataúde, acrescentou ele, em voz baixa, jazia tudo quanto restava de Berenice. Quem, pois, me perguntou se eu não queria ver o corpo? Não vi moverem-se os lábios de ninguém. Entretanto, a pergunta fora realmente feita e os ecos das últimas sílabas ainda se arrastavam pelo quarto. Era impossível resistir, e com uma sensação opressiva, dirigi-me a passos tardos para o leito. Ergui de manso as sombrias dobras das cortinas, mas deixava-as cair de novo. Desceram elas sobre meus ombros e, separando-me do mundo dos vivos, me encerraram na mais estreita comunhão com a defunta. Era como se... É aquelas camas, né, que tem um negócio. É isso, Guerita? Sabe aquele panão? Eu acho que é isso, né? E aí ele entrou ali e deitou-se. Todo o ar do quarto respirava morte. Mas o cheiro característico do ataúde me fazia mal e imaginava que um odor deletério se exalava já do cadáver. Teria dado mundos para escapar, para livrar-me da perniciosa influência mortuária, para respirar, uma vez ainda, o ar puro dos céus eternos. Estão perguntando se ele deitou com a defunta. Não, não é que ele deitou, é que ele se aproximou dela. Ele foi lá ver o corpo dela e ela tava naquela cama. Sabe aquelas camas antigas? Pelo que eu entendi aqui, né? Que tem aqueles negócios em cima, cheio de pano, assim. E aí eles fecham, porque a moça tá morta lá, né? E aí ele queria ver o corpo, aí ele levantou o pano, desceu o pano, então ele tá lá meio que na cama, só que olhando ela, né? A cortina é como se a cortina estivesse empurrando pra cima dela, porque a cortina fica rente à cama. É o que eu entendi. E agora eu me perdi, cadê? Faleciam-me as forças para mover-me. Meus joelhos tremiam e me sentia como que enraizado no solo, contemplando fixamente o rígido cadáver, estendido ao comprido no caixão aberto. Então ela tá no caixão e não na cama. Deus do céu, seria possível? O caixão pode estar em cima da cama. Deus do céu, seria possível ter-se-ia meu cérebro transviado? Ou o dedo da defunta se mexera no sudário que a envolvia? Tremendo de inexprimível terror, ergui lentamente os olhos para ver o rosto do cadáver. Haviam-lhe amarrado o queixo com um lençol, o qual, não sei como, se desatara. Os lábios lívidos se torciam numa espécie de sorriso. E, por entre sua moldura melancólica, os dentes de Berenice, brancos, luzentes, terríveis, me fixavam ainda, com a realidade demasiado vívida. Afastei-me convulsivamente do leito e, sem pronunciar uma palavra, como um louco, corri para fora daquele quarto de mistério, de horror e de morte. Olha ele colocando o título aqui no primeiro conto. Tá bom, os próximos não precisam mais. Achei-me de novo sentado na biblioteca. E, de novo, ali estava só. Parecia-me que havia pouco despertara de um sonho confuso e agitado. Sabia que era então meia-noite, e bem ciente estava de que, desde o pôr do sol, Berenice tinha sido enterrada. Mas, durante esse tétrico intervalo, eu não tinha qualquer percepção positiva, ou pelo menos definida. Sua recordação, porém, estava repleta de horror mais horrível, porque vindo do impreciso, terror mais terrível, porque saído da ambiguidade. Era uma página espantosa do registro de minha existência, toda escrita com sombra e com medonhas e ininteligíveis recordações. Estou achando que ele vai escavar o túmulo dela. Já que não foi ele quem tirou os dentes e não tirou até agora, em algum momento ele vai tirar esses dentes daí. Ou não, né? Ou a gente tá achando que seria isso e no final ele só tá surtando e nem vai pegar os dentes dela.
Aí eu vou ficar frustrada. Imagina ele arrancar os próprios dentes. Não, vai, sério. Não, ele vai querer arrancar os dela se for arrancar de alguém. Tentava decifrá-la, mas em vão. E de vez em quando, como o espírito de um som evadido, parecia me retinir nos ouvidos o grito agudo e lancinante de uma voz de mulher. Eu fizera alguma coisa que era, porém, fazia a mim mesmo tal pergunta, em voz alta. Os ecos do aposento me respondiam que era. Sobre a mesa, ao meu lado, ardia uma lâmpada e perto dela estava uma caixinha. Não era de forma digna de nota, e eu frequentemente a vira antes, pois pertencia ao médico da família. Mas como viera ter ali sobre a minha mesa, e por que estremecia ao contemplá-la? Ele já apagou, já delirou aqui, já arrancou os dentes, ó. Ele tá com uma caixinha de médico do lado da cama dele e tá, o que tá acontecendo aqui? Eu me estremeço ao contemplar, ó. Tô falando, já fez coisa. Não valia a pena importar-me com tais coisas, e meus olhos por fim caíram sobre as páginas abertas de um livro, sobre uma sentença nela sublinhada. Eram as palavras singulares, porém simples do poeta Ebert Zayat. Ó, segura que lá vem alguma outra língua aqui. Decibante mihi sodalis si sepulchrum amicae visitarem curas meas aliquanta tulum cores levatas. Não, esse aqui é latim. Você tenta no francês. Tá bom, eu sou o cara do francês, entendi. Isso aí, eu tô muito bem. Você tá falando que eu tô lendo mal, é? Muito bem, bueno. Você tá no espanhol também, né? Ué, sério. Eu sei ler latim, ou sei. Porque então, ao lê-las, os cabelos de minha cabeça se eriçam até a ponta e o sangue do meu corpo se congelou nas veias. Uma leve pancada soou na porta da biblioteca. E, pálido como o habitante de um sepulcro, um criado entrou, na ponta dos pés. Sua fisionomia estava transtornada de pavor e ele me falou em uma voz trêmula, rouca e muito baixa. Que disse? Ouvi frases truncadas. Falou-me de um grito selvagem que perturbara o silêncio da noite. Todos em casa se reuniram, saíram procurando em direção ao som. E depois sua voz se tornou penetrante, distinta, ao falar-me de um túmulo violado, de um corpo desfigurado, desamortalhado, mas que ainda respirava, ainda palpitava, ainda vivia. Eita, então ela não tinha morrido. Ou ela é uma vampira. Mas ele arrancou os dentes. Tá desfigurado. Não falou dos dentes ainda. Apontou para minhas roupas. Estavam sujas de coágulos de sangue. Ele arrancou mesmo. Eu nada falava. E ele pegou-me levemente na mão. Gravavam-se nela os sinais de unhas humanas. Chamou-me a atenção para certo objeto encostado à parede. Era uma pá. Com um grito, saltei para a mesa e agarrei a caixa que nela se achava. Vai estar na caixa os dentes, olha só. Mas não pude arrombá-la. E, no meu tremor, ela deslizou de minhas mãos e caiu com força, quebrando-se em pedaços. E dela, com um som tinintante, rolaram vários instrumentos de cirurgia dentária. De mistura com 30 ou com 32 coisas brancas, pequenas, como que de marfim, que se espalharam por todo o assoalho. A gente acertou, hein? Tô me sentindo detetive aqui. Sherlock Holmes. Acabou o conto, gente. Tchau. Acabou mesmo? Acabou. Você acha que ia ter mais alguma coisa? A gente descobriu que a gente tava certo, acabou, ué. Mas ele falou que o corpo tava pulsante, não vai explicar isso? Não, né? Não, sim, então tá ela foi enterrada viva e ele arrancou os dentes, foi isso. Aparentemente. E assim, a gente não vai saber de nada, porque ele que tá contando. Imagina, ela tava em um transe e foi enterrada nesse transe. Sim, é o que é provável. Tipo aquelas pessoas que... Foi por isso que ele passou metade do conto falando que ela tem um transe diferente do transe das pessoas normais. Mas ele ficou doidão no dente. Não, que ele arrancou os dentes,
É certeza, né? Pelo menos, do meio pro final do conto ficou entendível, né? Porque no início eu não tava entendendo nada o que ele tava querendo dizer. Eu achei que ia até o final. Opa, vou com essa mesa. Não, mas era o que a gente imaginava, que em algum momento a gente ia entender. Foi o que o Diggs, inclusive, comentou ali, ó. Segue que uma hora o bonde entra nos trilhos. Eu não imaginava não, mas, bem, por fim entendemos. Não, mas eu acho que ele construiu... Mas ele também não desconstrói. Eu acho que ele construiu aquele personagem confuso no início pra gente ver o quão doido tava o cara. A gente não tá entendendo nada porque a mente dele é doida. Faz sentido? Ele é o narrador. Mas a gente vai fazer a leitura do próximo conto em algum outro dia. Porque assim, a gente vai ler esse aí até o fim, né? São vários contos. Vocês já podem riscar aí na lista de vocês, esticar aí. Berenice, já lemos Berenice. O nome do conto é só Berenice. Quem tiver o livro ou quiser ver o livro, vocês conseguem acompanhar por lá também. Isso. É isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem com a Berenice.